eu acho assim, o Pepa e a gente teve até poucos jogos atrás sob o comando Pesolano, a gente via um time que não estava encaixado. A gente percebia o Cruzeiro frágil. Pau né? mole. E o Pepa, ele nos primeiros jogos, ele começou a fazer essa mudança de trás para frente. Ele organizou a defesa, a saída, depois ele organizou o meio-campo. E o Cruzeiro ainda não fazia gol, né? Todo mundo fala, pô, o time tá organizado, mas não consegue fazer, não tem força ofensiva. Aí toma 1-0 já era. Aí agora ele já percebe que o Cruzeiro é agressivo e tem força. E uma coisa que chama atenção, com pouco dinheiro, o Cruzeiro conseguiu montar um time. Eu não estou falando que o Cruzeiro vai brigar pela Libertadores, tá? Eu só estou dizendo o seguinte. Hoje, eu até comentei isso hoje com o Alexandre Simões, descendo as escadas da rádio lá. Hoje, se você pegar o time do Cruzeiro e comparar com o do Atlético, o Cruzeiro tem bons jogadores, melhores jogadores em várias posições. Por exemplo, os dois zagueiros do Cruzeiro e o Castan, muita gente desconfiou, ele não deve nada, ele não está devendo nada até agora aos dois zagueiros do Atlético. Mas é momento, né, Bruno? É momento, mas eu estou dizendo assim, vamos pegar o que está jogando, não estou falando o nível técnico do jogador. Eu não estou pegando o cara que jogou até pouco tempo no CSA, que integrava times de menor expressão. Eu tô pegando o que os caras jogam hoje no Cruzeiro. Você fez uma fatia de 6 jogos. E vou pegar a mesma fatia do Atlético. Se a gente fizesse esse exercício o ano passado, ia dar 11-0, né? Em termos de comparativo, né? Não precisa do ano passado, não, no início do ano. Exatamente. O Cruzeiro só ganhava o Edu do Hulk. Eu tava comentando isso com o Alexandre hoje. Os laterais do Cruzeiro são melhores que os laterais do Atlético. Sim. Sim. Não tô falando o Arana jogando. Eu tô não, falando com esses agora. Eu tô falando as opções que o Cudê tem. O Rubens ou o Dodô, o Marlon é melhor. Você pega o William e comparar com o Mariano ou com o Saravia, ele é melhor. Eu também acho que não o tem William nem comparação. está melhor. Mas né? não tem nem comparação com o que ele tá recorte, jogando né, Bruno? hoje. Recorte. Se você pensar os dois zagueiros do Cruzeiro, tem uma derrapada, outra do Oliveira, mas o que ele já tinha jogado o ano passado, mas o que ele tem jogado também esse ano, começou o ano não tão bem, mas tá formando uma boa dupla com o Castan. Verdade. Não dá para falar que a dupla de zaga do Atlético é melhor. Gemerson e Maurício Lemos. Maurício Lemos. Não dá para falar que o Fux. Não dá para falar que tem uma supremacia. Ou seja, na defesa, nos jogadores de linha, eu acho que o Cruzeiro, eu concordo com você. Eu acho que o Cruzeiro pode levar vantagem em 3. Na zaga, eu não em relação ao goleiro, o Rafael Cabral voltou a jogar bem. Ele começou o ano inseguro, voltou a jogar bem. Nessas últimas apresentações, ele tem feito a diferença, voltou a fazer diferença, que fez em boa parte da Série B. Fez ontem, por exemplo. Marcou controvérsia em relação ao goleiro. Fez ontem, por exemplo. Ontem ele salvou um lance que poderia ter feito. No meio-campo, o Cruzeiro tinha achado o Richard, que todo mundo viu da mesma forma que o Castan, com desconfiança quando chegou. E ele entrou e jogou muita bola, até se envolver e até ter o nome vazado nesse esquema. E no caso não é só uma citação, né? São conversas comprometedoras e a situação dele está bem difícil. Ele já não joga mais no Cruzeiro. Então, e voltou a dar espaço pro Machado e pro Neto Moura. E o Ramiro está jogando o que jogava na época do Grêmio. Eu estou dizendo o momento, tá? Não estou dizendo se o Ramiro é o mesmo jogador do Grêmio, mas o Ramiro do Grêmio e o Ramiro do Corinthians tem uma grande diferença. E ele está jogando o fino da bola no Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro tem o Vital, que não jogou nessa última partida, mas enquanto ele voltou a jogar com o Pepa, ele mudou o patamar dele. E tá fazendo uma conexão muito boa com o ataque. Tá sendo um 10 ali. Bruno, que mas tá esse aí é uma pena. Mas um 10 intenso, que eu não esperava dele, um cara tão intenso quanto ele foi. Mas você não conta ele na sua escalação aí agora, porque o Cruzeiro vai ficar sem ele por um bom tempo. Não, sim, mas eu tô dizendo que ele é o cara que compõe o time hoje. Sim. E no ataque o Cruzeiro tem o Bruno Rodrigues em grande fase, os atacantes ali ainda se ajeitando. Mas assim, o Cruzeiro hoje, se você comparar com o Atlético, o Cruzeiro pode ter aí 4, 5 jogadores que estão vivendo um momento muito melhor do que os do Atlético. Então isso mostra que o Pepa, primeiro, ele organizou o time de trás para frente. Não sei, é questão de banco como é que vai ser ao longo do campeonato, porque o Cruzeiro vai disputar aí a Copa do Brasil e o brasileiro. E o brasileiro. E eu acho que vai ter uma diferença técnica natural, mas todos os times vão passar por isso. Mas com o orçamento baixo, o Cruzeiro conseguiu, em curto prazo, com a chegada do novo técnico, se organizar. Sim. E tem que dar mérito para quem montou esse time com jogadores ali que estavam
O Marlon estava num time pequeno da Turquia. O William estava um jogador bichado. O William era fim de carreira, apontado como bichado. Isso. Não joga mais. Ele tinha jogado muito na época do Inter, mas ele voltou a jogar o futebol regular. Jogou nas Olimpíadas também. Então, assim, o Cruzeiro está com um time ajeitado. Esse time titular está ajeitado e está jogando de forma sólida. E por incrível que pareça, no jogo com o América, eu acho que foi uma das piores atuações que o time fez coletivamente comparados aos últimos jogos. Por exemplo, contra o Fluminense, o Cruzeiro jogou bem e perdeu. Contra o América, goleou, né? Teve aquela última impressão que fica, né, da goleada, mas o Cruzeiro passou muito aperto contra o América. Passou muito aperto. Não foi, pra mim, o melhor jogo do time do Pepa, mas ganhou. Mas foi eficiente, né? Foi eficiente. Ele chegou 8 vezes ao ataque, mas 8 contou, chances mas de gol, contou fez 4. com muitos erros do América ali na frente. Agora, o Atlético, por outro lado, tem um orçamento alto, não consegue mais pagar uma folha nesse patamar, insiste em jogadores medalhões caríssimos que às vezes não dão retorno, e o treinador que está aí desde o começo do ano não consegue fazer o time jogar. E eu não me iludo, por exemplo, ganhou do Inter, mas não achei que o Atlético fez um grande... O jogo para mim foi horroroso. Eu acho que o Atlético jogou bem, eu acho que assim, o gramado atrapalhou pra caramba. Mas foi uma pelada em grande parte do jogo. O Hulk entrou em campo... aí o Hulk entra e muda o patamar. Eu acho que o Atlético tem essa condição de colocar, às vezes, o Hulk, e o Hulk vai mudar, porque o Hulk é muito diferente dos outros. De bola demais. É outro esporte, parece, né? Agora, o treinador que está aí desde o começo do ano, que já aprontou todas, que não faz o menor esforço para falar um português, eu acho que isso até deve atrapalhar no dia a dia de treino dele. Não é possível, porque o cara não consegue comunicar. A galera cola lá no Lemos, no Saraiva, para ver se eles ajudam na... Não, o Lemos falando português é um absurdo. Mas eu acho que é impressionante assim, como que o Atlético não tem uma cara, sabe? Não tem uma conexão, você não vê uma jogada bem trabalhada, se não vier de uma individualidade... no caso, às vezes, do Paulinho, que eu acho que é um jogadoraço o cara joga muito. Que ele fez a tabela com o Hulk foi espetacular. Ele é muito bom, só que ele teve um pequeno jejum. Foram 3 jogos e já começou a ser tratado como jejum, mas o cara joga muita bola. E ele joga com um jogador inteligentíssimo ao lado dele. Agora, o Atlético não consegue ter uma cara até hoje. Por mais que ganhe, pode ganhar aí aos trancos e barrancos, o Hulk entrando e fazendo, mas o Atlético, com todo esse trabalho do Cudê até agora, nós vamos já completar aí. Ele tem 27 5 meses completos de trabalho. 27 jogos. Ele não conseguiu fazer o que o Pepa conseguiu fazer em 2 meses. Então, assim, isso faz crescer o peso do Pepa em termos de trabalho, né? A gente passa a olhar o Pepa como um cara diferente. Ô, Bruno, eu não estou fazendo assim para dizer que o Cruzeiro vai brigar. Não é isso. Eu acho que muita coisa vai acontecer. O Botafogo já perdeu a primeira, já bate uma dá um medão, né? Já dá um medão. Já bota normal. Mas eu acho que aqui, Vili, você não acha que é porque também... Ele me chama de Vili. O pessoal não vai entender. Vili e gordura. Gordura. Mas aqui, Vili, você não acha que é porque, por exemplo, isso é um exercício aí pra você responder, você que é entrevistado. O Pepa veio dando uma sequência num trabalho do Pessolano que é bem parecido ali, o estilo de jogar, pelo menos semelhantes. E o Cudê implantou a filosofia dele, que é totalmente diferente do que vinha sendo feito no Atlético. Quer dizer, o Cudê, apesar de ter um elenco bem parecido, trouxe jogadores, trouxe 6, 7 caras e tal, mas mudou o jeito do Atlético jogar totalmente. E o Pepa deu uma sequência ao que o Pesolano fazia. Eu vou discordar de você, vai virar uma mesa de boteco aqui. Porque olha só, o Pesolano, na reta final dele, ele estava colocando o Bruno Rodrigues para marcar lateral. Mas você já tinha largado mão, ele estava colocando 3 zagueiros. Aqui, ele estava colocando o Ramiro como lateral direito. Vamos colocar o último jogo para valer do Pesolano, motivado, com o time jogando bola com o CSA ano passado. É bem parecido com o que o Cruzeiro fez contra o América ontem. A intensidade e o jeito de jogar, marcar, sair em jogo, marcar. O Pesolano versão 2023 não é o Pesolano. Mas eu tô falando isso. O Pepa pegou, deu uma sequência, vinha sendo bem feito. E o que o Cudê tá fazendo não é. E o que o Bruno Furtado acha, será? Pois é. Você vai começar a brigar aqui. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Pesolano não pôde contar com o William inteiro. E aí ele não tinha uma ótima opção pro lado direito, igual o Pepa. A gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o Marlon chegou, você vê que é um cara que rouba a bola muito bem. O melhor lateral hoje. É o lateral zagueiro, dá segurança completa ali. Hoje ele é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Tá na seleção do Campeonato Brasileiro. E assim, tem a bola de prata na placar a mãe pra gente ver passear. Eu sou antigo, sou velho. Agora, nas laterais, eu acho que o Pesolano não teve esses caras. Então isso é muito importante, né?